Olá, meu nome é Yal e estou aqui para a gente falar sobre esse tema aqui. Bem, sempre ouvimos pessoas mundo afora falando sobre o meio ambiente, nossos incríveis cérebros, infelizmente ou felizmente, tem a capacidade de escolher o que é que vai ficar e o que não vai ficar. Por mais incrível que pareça, por muitas e muitas pessoas sempre ficarem tocando nesse assunto, a gente sempre escolhe não falar sobre isso. Tanto é que escolhemos só lembrar disso quando nos convém, como é o caso de datas comemorativas como essas aqui, como o Dia da Árvore, o Dia da Água, o Dia do Meio Ambiente, ou todas essas outras datas bonitinhas que são usadas para nos fazer cair na real. E antes de começar, quero deixar claro que não vem problematizar demais ou romantizar a situação. Empresas ou países ou pessoas não são o meu foco, não quero jogar a culpa em nenhum deles. Pode ser que tenha culpa, pode ser que não, mas não estou tentando induzir esse pensamento. Devo deixar claro que, antes de mais nada, que eu sinceramente gosto de consumir. Acho que todos nós gostamos, ou pelo menos a maioria das pessoas. Assim como nossa sociedade também adora consumir. Parece que ao redor de todo o nosso planeta sempre tem esse desejo de consumir, possuir, ter. A globalização, consequentemente, ela vai precisar que esses produtos sejam consumidos. E ela vai facilitar essa questão. Porém, gostaria inclusive de dizer que gosto de tudo que compro e que tenho. Parafraseando Annie Leonard. Não valorizamos devidamente todas as coisas que nós obtemos. Quando eu falo de valor, não é apenas valor que pegamos para adquirir um produto, Falo sobre o papel de importância que é desempenhado num produto para ser produzido e que chega até mim. Algo que, além de status, por possuir aquele produto. E considerar que muitos dos produtos que consumimos não possuem um tempo de vida tão longo assim. Mas isso já é outro assunto. Mas o que tudo isso tem a ver com o tema proposto? O assunto central é água. Algo que posso dizer que vemos de uma forma desconecta. Segundo Pat Conster, cientista aposentada do Greenpeace, ela diz que quando crescemos, nosso psicológico acaba fazendo um pequeno desserviço. E qual esse seria? Quando começamos a usar o vaso sanitário, infelizmente, associamos a água aos dejetos. Ela e outros cientistas recriminam o uso da água para esse fim. A água é um bem muito precioso e o seu tratamento realmente muito complexo e até mesmo caríssimo para ser usado dessa forma. Inclusive, ela e eles sugerem vasos sanitários compostáveis ou até outras milhares de soluções que nós sabemos que existem, simplesmente não são utilizadas. E as mudanças climáticas global e o desmatamento das florestas. O desmatamento das florestas vem com o maior escoamento, o sedimento dos rios, tornando-os mais susceptíveis às enchentes das cidades, mais próximas, que vão acabar sofrendo com esse tipo de coisa. E beleza. Desmatamento, enchentes e rios. Mas e as mudanças climáticas? Obviamente vamos ter a diferença com o nível das águas marítimas. Simples. Quanto mais alto for o nível do mar, maior serão os níveis de água das chuvas fortes, que serão menos absorvidas. Ou melhor dizendo, quanto maior for o nível de água que vai ser absorvido por esse solo, menor vai ser a quantidade de água que vai ser absorvida pelas chuvas. Quanto mais submerso estiver um país, mais difícil será encontrar água para beber. Sem mencionar, é claro, a grande dificuldade que inclui os desafios a ser superado com as águas que já estão contaminadas. Agora imagine, milhares de crianças que morrem de diarreia por conta de doenças que poderiam ser facilmente remediadas se não tivessem consumido essa água suja.
Pode parecer um tanto tolo, não é? Yala, é simplesmente não consumir. Mas você acha, sinceramente, ele pergunta, você acha que eles tinham outra opção? É lógico que não. Enquanto isso, do outro lado, do lado que não está nem tão preocupado com as comunidades carentes, que além da questão da fome, da miséria, não tem acesso à água limpa, nós temos os hotéis de luxo que esbanjam sua água em parques aquáticos, mesmo que não seja diretamente consumida, vem a questão que ninguém pensa, sinceramente, em ficar doente depois de um banho. Sem contar nas suas torneiras luxuosas. É angustiante fazer essa comparação. Particularmente, eu acho muito. Principalmente se nós considerarmos que, ao fato de nós vivermos, nós não valorizamos a substância que, depois do ar, é fundamental para a nossa existência. As plantas ornamentais, por exemplo, jardins e até mesmo os gramados, que, por exemplo, nos Estados Unidos, gostam muito e gastam muitos e muitos litros de água para manterem bonitos os seus gramados, em vez de optarem por plantas nativas que não iriam requerer tantos, como eu posso dizer, um manejo tão grande de irrigação, e poderia optar até mesmo por deixar a água da chuva penetrar no solo. Lembra quando eu comecei falando sobre consumir e produtos? Bem, eu não sei se você sabe, mas gastamos muito desse nosso recurso vital para fazer esses produtos aqui e outros. Ela é necessária quase em todo o processo de produção industrial. Por exemplo, para a carne bovina, 1 kg de carne bovina é necessário 20 mil litros, aproximadamente 21 mil litros de água. A produção, por exemplo, do açúcar, que é o último ali, nós temos mais ou menos 1.500 litros necessários para produzir 1 kg de açúcar. O carro, por exemplo, aqui em cima, né? É necessário 50 vezes o peso do carro, ou apenas aproximadamente 15 mil litros de água para essa produção. E qual é a questão? Uma enorme parte da água que é usada nessa produção acaba contaminada. Isso mesmo, contaminada por substâncias químicas. Por exemplo, a água sanitária, que vai aparecer no processo do papel ou a camiseta. O chumbo, o arsênio, o cianeto, na extração de metais. E sem contar nas toxinas, que podem penetrar os lençóis freáticos ou vazar em rios e mares. A água também é requisitada para outras questões, como por exemplo a produção de energia, que sou forçada a citar por ser uma das principais em nosso país, que é a energia hidráulica. Igualmente, energias geradas por combustíveis fósseis, como o carvão, o óleo combustível, o gás natural, e é convertida nas usinas termoelétricas. E onde entra a água aí? Esse tipo de usina exige que tenha água para se fazer a refrigeração. E essas são fontes energéticas na grande maioria usadas pelo mundo. Isso mesmo, elas vão necessitar de água. Passou? E mesmo que eu já tenha dito, alguém que você conhece já tenha dito, ou sei lá, você já tenha visto na TV, a água está se esgotando. Mesmo sendo clichê, mas eu vou falar mais uma vez. A água está se esgotando. E você se pergunta, como isso é possível? Se nosso planeta possui mais da metade constituído de água, e você não observou nenhuma diferença nesses seus longos ou poucos anos de vida. Veja bem, não é que vai acontecer de repente, um belo dia, ou não tão belo, dadas as circunstâncias em que estamos vivendo. Você vai receber uma mensagem no WhatsApp, ou no Facebook, ou no Instagram, ou você vai ver alguma coisa na TV, ou qualquer um desses meios midiáticos. Ou até, quem sabe, seus vizinhos fofoqueiros estejam bem na frente da sua casa, falando bem alto.
mundo, enfim, vai descobrir que a água acabou. Toda a água potável do planeta acabou e estamos perdidos. Sinceramente, espero fielmente que não esteja esperando isso acontecer. Porque por mais que seja eficiente o seu meio de conseguir notícias, nós sabemos que isso não iria ocorrer da noite para o dia. Com certeza, milhares de pessoas iriam ficar martelando nessa mesma tecla, falando para você. Talvez você pudesse ver alguma coisa na sua escola, ou enfim, de várias formas você vai receber essa notícia que é um risco. Ou seja, um risco, houve aviso e você simplesmente vai esperar acontecer a tragédia? Não, né? Cabe a você escolher o que fazer para remediar isso. Vamos aos dados. Bem, nós sabemos que 97,5% de água do nosso planeta é salgada. A maior parte dos 2,5% da água doce do planeta está destinada, né, às calotas polares e os aquíferos que vão estar tão profundos que a gente não tem acesso a eles. Ou seja, aproximadamente 1% de água é o que nós temos. É justamente esse 1%, não sei se você percebeu, que é esse 1% que vai estar em constante renovação. Exato. Pela chuva ou pela neve, de forma sustentável. Estamos nos arriscando demais? Se você percebeu a mesma coisa que eu, então eu vou confirmar. Realmente estamos nos arriscando muito. E te conto mais, a demanda só faz crescer. Nossa população aumentou e é um caminho nada sustentável. Isso me faz pensar, inclusive, na teoria de Malthus. Eu não sei se você já ouviu falar, mas Thomas Malthus, ele fala justamente sobre uma das teorias dele, que mais me interessa, é relacionado à questão da produção de alimento e a sociedade e seu crescimento. Ou seja, ele é um economista inglês por volta de 1700 e pouco, e elaborou uma teoria que afirmava que a população iria crescer tanto que a quantidade de alimento produzido não seria o suficiente para alimentar o grande número de pessoas no planeta. Para Malthus, a produção de alimento ela iria crescer de forma aritmética, enquanto o crescimento populacional iria crescer de forma geométrica. Consequentemente, não iria bater essas duas produções, ok? Ocasionando de forma realmente gritante a falta de alimento para todas as pessoas. Ele realmente apoia que ocorra as doenças, as guerras, as epidemias e até mesmo sugere um controle de natalidade. E por que raios ele concorda com um negócio desse? Simples, para que houvesse o equilíbrio entre a quantidade de pessoas existentes no mundo e a quantidade de alimentos produzidos. Obviamente, ele não contava com a Revolução Verde, por volta de 1950, que iniciou-se, né, no México, e todos os desenvolvimentos tecnológicos que nós tivemos. Ele é um pouco radical, mas o que eu quero dizer quando eu falo sobre ele é justamente uma ressalva sobre a questão da necessidade de água decorrente ao crescimento populacional e do padrão de consumo de alimentos. Bem, pensando assim que essa seria a implicação direta. Mas, e as implicações indiretas? Onde entram? Alguém já pensou nisso? Foi pensado nisso pelo britânico A.J. Allan, um professor de uma universidade inglesa, na década de 90. Ele desenvolveu o termo água virtual, onde também podemos ouvir outro termo pouco conhecido como água invisível. Mas o que seria isso? Lembra quando eu citei o uso da água em diferentes produções, como o do papel e o algodão? Está aí sua resposta. Bem, preste atenção, eu vou te explicar. Neste ponto, nós vemos a água sendo utilizada e desperdiçada indiscriminadamente. São práticas invisíveis que, para nosso dia a dia, a gente não observa. Vamos ser bem sinceros, ninguém olha para uma camisa, para um caderno,
lápis, um carro, uma lâmpada e pensa logo em água. Porque se você disser que pensava nisso antes mesmo do dia de hoje, onde tivemos várias palestras, eu vou dizer que você é uma pessoa em um milhão, porque particularmente eu nunca pensei nisso. Até 4 anos atrás, quando eu conheci esse termo, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso. Ou seja, eu passei 20 anos da minha vida sem pensar, sem associar a questão da produção à água. Ou seja, essa água é embutida nos alimentos e produtos, sendo assim, uma base de quantidade de água que foi necessária para extrair e produzir. Os países que cultivam e exportam os produtos agrícolas, eles são conhecidos como exportadores de água virtual, tendo foco as culturas que exigem a grande demanda de água na produção, como é o caso do café e o algodão. Eu acho que você já deve ter lido esse termo, mas eu conheci isso na época do meu ensino médio, onde um professor meu sempre repetia essa mesma frase: somos o celeiro do mundo. Bem, pensem assim, nossa economia é baseada na agricultura. Mesmo sendo um pouco poético, é uma expressão que é verdadeira. Nós estamos entre os países que mais exportam água virtual. Bem, até 2003, nós estávamos no 10º lugar. Pensando-se que isso foi em 2003, nesse ranking já subimos. Graças à globalização, temos a possibilidade de obter produtos de outros países e outros países têm a possibilidade de obter produtos dos nossos países. Principalmente aqueles países que possuem uma quantidade de recursos hídricos mais escassos ou uma certa dificuldade no quantitativo de água para ser distribuída para sua população. Afinal, muitas culturas necessitam de um quantitativo de água bem grande. Sem contar também num evento que nós chamamos de estresse hídrico. E para evitar esse tipo de coisa, acabam utilizando um pouco de água de forma irregular, né? Sendo assim, esses países que possuem uma certa escassez, uma certa dificuldade, eles optam por importar produtos de outros países, né? Sem prejudicar, obviamente, o quantitativo de água destinada ao abastecimento da população. Seria uma divisão mais igualitária de água no planeta? Talvez seja justo? A priori, parece muito justo. Talvez seja, ou talvez não. Cabe a você decidir o que acha. Ao meu ver, logo que eu conheci essa ideia, daria um certo ar de equilíbrio, já que dispomos de tanta água e outros países são tão restringidos a esse quantitativo, né? Tem que ter um cuidado maior. Entretanto, vocês já pensaram o quanto é desmatado para poder ter essa produção? Ou será que essa quantidade disponível de água que temos pode esgotar? Não preciso nem mais falar sobre qualquer outra coisa relacionada aos tópicos negativos. Principalmente se observarmos que essa dinâmica não será o suficiente para suprir a necessidade dos outros países. E quem sabe no futuro não tenha nem mesmo para o nosso. Bem, é uma grande confusão. De um lado, nós temos as nações abundantes e de outro lado, nós temos as nações de escassez. Se eu fosse colocar isso numa balança, eu iria ter as perspectivas econômicas e do outro lado, eu teria o dilema de uso. Antes de tirar qualquer outro tipo de conclusão, temos que pensar que isso é algo que não é abstrato, certo? É uma teoria que tem base, fonte, relatos, vivências e aplicabilidade. O seu pensamento ser relacionado a essa água embutida nos produtos sempre é atrelado à ideia de commodities agrícolas. É um comércio indireto, querendo ou não, de água. E estarão ligados, quer queiram ou não. E qual o nome do termo que atualmente vem implícito ao de água virtual? O termo que vem implícito ao de água virtual foi criado em 2002 por esse professor aqui, Arjen Oextra, de uma universidade holandesa.
onde ele busca quantificar a quantidade de água que é usada para produzir bens, serviços ou que é utilizada por um indivíduo. Ou seja, ele está quantificando a quantidade de água usada. Afinal de contas, mesmo que o foco, aqui o grande foco do desperdício de água não seja exatamente o quanto você ou outras pessoas utilizam, temos a dizer que ele também contou com o seu desperdício, né? Ou melhor dizendo, o seu desaproveitamento de água. Para ser mais clara, se você ainda não entendeu a pegada hídrica, pode ser definido como um indicador de volume de água doce gasto na produção de bens e serviços. Sendo assim, quanto mais consumimos, mais é necessário para produzir, usar e substituir. Mais água é consumida. Pensando na quantidade de água que nós, como indivíduos, utilizamos, existem alguns sites que eles podem mostrar como você pode fazer um cálculo para identificar o quanto você gasta. Dentre eles tem esse daqui, que se você quiser pode tirar um print, ou a gente pode disponibilizar depois para você. E eu fiz a minha pegada hídrica. Coloquei aqui para calcular, né? Vamos começar, tem até um tópicozinho. E coloquei para calcular minha pegada hídrica. Como foi que eu fiz? Lá ele vai ter algumas perguntas, como por exemplo, ele vai perguntar sobre a minha dieta alimentícia, ele vai ser bem específico, vai perguntar sobre a questão do meu consumo de carne, meu consumo de vegetais e se eu sou vegetariana ou não. Ele vai perguntar também com relação ao tempo do banho, vai fazer várias perguntas dessa para poder ter noção do quanto eu gasto. Depois vai ter justamente o resultado. No meu caso, eu fico feliz. Eu fui bem sincera, vou ser bem sincera, nada de Capitão Planeta, eu fui realmente bem sincera. E parece que eu opto por melhores escolhas, né? Na maioria das vezes. E o que é que vai acontecer? Depois que você tiver o resultado e quanto você gasta, embaixo, né, desse site, você vai encontrar esses 3 botõezinhos aí. O primeiro, né, você vai encontrar para partilhar o seu resultado, se você quiser, tem até o passarozinho, eu acho que é do Twitter. Do lado você vai encontrar como pode melhorar e também a possibilidade de fazer novamente. Nesse como pode melhorar eu achei realmente o máximo, porque você pode ter a possibilidade de ter módulos de formação. Aí lá ele vai ter forma de lhe sensibilizar, para você se conscientizar, né? Vai ter a questão de estilo de vida, questões domésticas, consumo e tudo mais, para tentar lhe ajudar, né? Tipo, você sabe que está errado, que você não está correndo da forma correta, entretanto, ele não vai só lhe julgar, ele vai lhe ajudar a melhorar, se você quiser, né? Mas e os demais? Nós vimos a questão da produção e na questão do consumo individual. E para os demais, para os produtos, né? Bem, para cada caso existe uma série de considerações e equações necessárias para se obter esses valores. Um dos grandes desafios são ter os dados das empresas, que aqui no nosso país parece ser mais difícil de obter. Segundo Antônio Félix Domingues, que em 2010, quando ele deu essas considerações, ele era o coordenador de comunicação e articulação da ANA, a Agência Nacional da Água, ele falou que quando ele encontra as dificuldades são relacionadas primeiro, a diferentes estágios de tecnologias, o porte das empresas e as finalidades, que são todas distintas. E sem falar que boa parte delas não costuma dar seus dados porque tem medo da concorrência ou porque talvez estejam sonegando impostos. Por isso mesmo, que mesmo com essas dificuldades, nós temos uma base de cálculos, né, que não é precisa, mas dá uma certa noção, mais ou menos, como é que ocorre. Por exemplo, infelizmente, quando eu estava dando os dados para vocês, eu não sei se vocês repararam, mas essa da camiseta de algodão, esses 2.700 litros de água, eu falei sobre a camiseta 3 pontos, se eu não estou enganada.
O primeiro era 970 litros. O segundo foi esse de 2.700 e o segundo foi 2.700. Qual é a variância que ocorre aí? Depende da localidade, depende da produção, depende da onde é essa produção, depende da disponibilidade de recurso hídrico local, certo? Ou seja, é variável. Entretanto, na média global da pegada hídrica, temos esse valor, né? Para uma taça de vinho é gasto 120 litros de água. Levando-se em consideração que esses 120 litros de vinho, ele está considerando toda a produção da matéria-prima até ele estar pronto, certo? Ou seja, tudo isso é incluso. Por exemplo, o antepenúltimo, um hambúrguer, por exemplo, é gasto 2.400 litros de água. Bora assim dizer que ele seja um hambúrguer de carne bovina. Bem, esse hambúrguer de carne bovina ou carne mista, sei lá, ele vai ter que considerar toda a produção antecedente à produção do hambúrguer também. E vale lembrar também que podemos classificar a pegada hídrica em 3 tipos principais: o verde, o azul e o cinza. O pé azul, ele calcula a quantidade de água superficial ou subterrânea, evaporada, incorporada em produtos, devolvida ao mar ou lançada em outra bacia. Eu tenho o pé verde, que é quando a água da chuva evapora ou é incorporada a um produto durante a sua produção. E tenho o pé cinza, que mede o volume de água necessária para diluir a poluição gerada durante o processo produtivo. Ou seja, depois daquela poluição gerada, ela vai ser levada, obviamente, para as usinas que vão ficar responsáveis pelo tratamento daquela água e depois devolver aquilo ali aos afluentes. Temos alguns exemplos, como por exemplo, para produzir 1 kg de couro bovino é gasto 17.000 litros aproximadamente. Dentre eles, eu tenho 93% dessa água, que é verde, né? 4% azul e 3% cinza. Eu acho interessante também, se você for observar, principalmente a pegada cinza, é uma das que eu mais observo, que é justamente aquilo que vai ser necessário para diluir e devolver depois ao afluente. Eu acho interessante também a do ovo, se você for observar que 13% da produção, que é essa lá em cima, lá, é gasto 13% dos litros de água utilizado é tudo pegada cinza. Afinal, depois de tudo isso, qual é a grande questão? Primeiro, temos consciência de que o valor cobrado para a obtenção de certos produtos ou serviços não são nem de perto o custo real. Nunca contabilizamos a água nos nossos cálculos, né? Para saber realmente qual é o custo real. Segundo, é necessário leis e medidas para que, mesmo que custosamente, elas tendem a ficar eficazes, mas são necessárias. E terceiro, que esse peso, se nós começássemos realmente a cobrar esse custo externo, sendo o uso virtual, ele iria realmente ter um peso no bolso das empresas e ficariam mais abertas a adotar medidas que iriam reduzir a quantidade de poluentes que usam, ou até mesmo, quem sabe, extinguir, né? Que eu acho mais difícil. Ao responsabilizar as indústrias pelo desperdício gigantesco do uso total da água, temos grandes chances de que comecem a empregar soluções tecnológicas para usá-las e desperdiçá-las menos. Levando-se em consideração que já ocorreram certas utopias, como, por exemplo, considerar que as pessoas não fossem mais gastar água em certas produções, deixar de produzir aquilo porque gasta demais. Nós sabemos que isso não vai acontecer, pelo menos não a priori, quando ainda temos tanto recurso de água. Outras opções foram pensadas, como por exemplo, não mais exportar. Nós sabemos que isso também não vai acontecer. Os países vão continuar importando, certo? E muitas empresas, principalmente a nosso país, que tem grande parte da economia dela vai estar atrelada a isso, não vai adotar esse tipo de medida. Então, sinceramente, eu acho que ao responsabilizar as indústrias, nós estaríamos fazendo um grande serviço ao tentar poupar da água. E as maiores reservas de água doce.
Bem, as maiores reservas de água doce nós somos entre elas, levando-se em consideração que o Brasil ele vai ter 13,22%, e na pegada hídrica per capita nós temos 2 milhões de litros, considerando-se que 9% está fora das nossas fronteiras. Enquanto ativistas, líderes, progressistas, sindicatos, organizações estão tentando conseguir suprir as necessidades dos mais necessitados, que infelizmente não tem nem a possibilidade de garantir o merecido reconhecimento e garantir o consumo da água, existe o caso, por exemplo, da Water Warriors, que elas lutam para tentar tirar esse status de commodity do termo água virtual, certo? Permitindo que todos tenham acesso merecido, principalmente os mais pobres, à água. Ou seja, está atrelado sim, mas ele não se restringe a isso. Por fim, posso dizer que esse é um debate super extenso, né? As soluções não se restringem a questões tecnológicas nem mercadológicas. Infelizmente, precisamos mudar o nosso enfoque cultural em relação à água e priorizando o uso sustentável, acesso para todos. A água é absolutamente essencial e não há nenhum substituto esperando para entrar em cena, se caso a gente não tiver mais eles. Agradeço por todos terem assistido. Qualquer dúvida vocês podem mandar para esse e-mail aqui ou para o e-mail do seminário, que eu vou responder assim que possível. Obrigada.